O inferno não são os outros, como disse Sartre. O inferno somos nós. Bom, esse livrinho aqui é fruto de um diálogo entre a Monja Cohen e o Leandro Carnal, da coleção Papiros Debates, da Papiros Sete Mares, muito bem elaborado, por sinal, e é sobre ele que nós vamos falar aqui no Literamovie. Eu sou Priscila, fica aqui e fale um pouquinho com a gente sobre a questão de ódio e cultura de paz. Bom, primeiro um elogio à obra, porque eu sou o tipo de leitora que quando vê a citação a alguém quer saber quem é essa pessoa. Então eu vou atrás durante a leitura. Eles prepararam um glossário aqui com todas as personalidades, escritores que foram citados e com uma síntese de quem são e de algum acontecimento ou obra importante dessa pessoa, tá? Do que nós vamos falar então? O que nós vamos ver para refletir sobre o ódio e a cultura de paz? Primeiro, que o ódio ele é derivado muitas vezes do medo. Então a gente tem aqui a questão do autoconhecimento sendo debatida, a questão do entender-se, e não é entender só a sua história, os seus sentimentos em relação a ela, mas de entender a mentalidade humana, e como funciona e como aqueles sentimentos nascem, falando da parte técnica da coisa. A questão da tolerância, do respeito e da paz que nasce internamente. Algumas questões que são levantadas aqui é que hoje nós temos estatutos, leis e todo um aparato que protege a sociedade de uma série de ações ruins, como crimes de preconceito, racismo, de homofobia, misoginia. Só que nós somos uma nação e um mundo extremamente violento. Os números em genocídio, em atrocidade, são muito maiores do que no passado. Nós já nascemos numa cultura de violência porque a nossa história é contada a partir das guerras e das ações violentas. E nós também vivemos num mundo de coerção e em que a gente aprende que disciplina e que ordem são exigidas porque senão você é punido. Uma outra coisa que acaba estimulando que a gente considere que o outro é um adversário é a nossa criação enquanto crianças. Porque nós somos, a monja fala em uma parte do trecho que nós somos estimulados a competir. A gente compete por nota, nós competimos com as pessoas, nós não somos ensinados a colaborar. Então tudo que parece que é diferente de mim passa para uma outra parte como se fosse meu adversário. Eu vou ler alguns trechos aqui que eu acho que são essenciais para que a gente entenda essas questões. Não somos bonzinhos, somos egocentrados. Pensamos em nós antes de tudo. Quando a gente chega nessa parte de coerção e consenso do livro, a gente vai ter algumas experiências do Leandro Carnal e da Monja Cohen em relação à sua vida social, em como eles são abordados, em como as pessoas não entendem muitas vezes que eles têm necessidades pessoais e direito à privacidade mesmo estando em ambientes públicos, como as pessoas não entendem que você tem direito a fazer coisas que não necessariamente o que o euzinho, como chama a Monja Cohen, delas quer. Nós não queremos uma cultura de paz, nós trabalhamos por ela, mas não vivemos em paz, não aprendemos a internalizá-la. É uma fala da monja aqui. E assim, a monja fala até da crítica das pessoas nas redes sociais, porque você não tem direito a não ser perfeito ou não estar dentro do que elas esperam, do que elas consideram correto. Ela diz que ela foi muito atacada quando ela disse que não era vegetariana. E isso sempre acontece. O que é bom para os outros, o que parece bom para os outros tem que ser bom para nós. Toda vez que a gente para julgar, eles até usam aqui Paul Valéry, a pessoa que julga não vai ao fundo de nenhuma questão. No julgamento você cria uma separação entre você e o outro. Você não entende que o pensamento do outro é dele, mas também faz parte da sociedade em que você vive e que todos estão ali. Tem um vídeo da CPFL em que a gente tem uma profissional de filosofia falando que não é porque eu não elegi alguém que eu não faço parte daquele contexto. Eu não posso ser sempre o contrário.
uma frase do Paulo Freire também é muito importante para que a gente entenda quando nós temos vontade de estar no lugar de quem oprime. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor e substituir aquela dor e apenas pensar que o chicote é ruim, porque não estou com o cabo dele na minha mão. Se estivesse na minha mão, eu estaria feliz. Então, nós precisamos entender o que nós entendemos por cultura de paz. Se é quando o poder está na nossa mão ou se é realmente que todas as pessoas convivam em paz, em que haja tolerância conosco e que a gente trabalhe a nossa tolerância para com os outros. Estabelecer quem é intolerante ou quem não é da nossa cultura de paz é uma maneira muito simpática e muito bonita de dizer que nós é que somos corretos, que o bem está conosco. É uma fala do Leandro Carnal. Essa questão de que o bem está conosco, se nós avaliarmos todas as grandes guerras e todos os genocídios que a gente teve na humanidade, dificilmente nós vamos ter pessoas liderando ou encabeçando essas revoltas e essas ações violentas por ódio. Todas elas estão imbuídas no discurso do mesmo sentimento, de que estão fazendo bem. Para mim, a frase mais impactante do livro e dessa discussão toda é que talvez a forma mais perversa de violência autoritária esteja na imposição do bem sobre todos, na postura de interferir com todos em nome de princípios elevados, que é uma frase do Leandro Carnal. Eu dizer que eu sou o bem, que eu trago o bem e que o que eu quero é o bem para todos é uma extrema forma de violência. O ódio está relacionado ao medo e a gente tem aqui muito claro, bem no começo do livro, que o medo é a melhor forma de controlar as pessoas. Entregamos a liberdade se sentirmos que a nossa vida está em risco. Preferimos sobreviver a ser livres. Só que diante de tantas coisas a gente pensa, mas é possível mudar? É sim. Porque se nós analisarmos que o que mais nos chama atenção e que o que mais nos constrói são as coisas ruins, constrói as nossas memórias, são coisas ruins, mas que a maioria de nós é bom, só é porque a maioria é bom que há ainda o que roubar, por exemplo. Se todos roubassem, o cofre estaria vazio. É preciso, portanto, que muita gente enche o cofre. É uma frase que está no livro e que fala muito sobre nós. O bem, ele não é, digamos, uma carta de fazer propaganda. Ele não chama tanta atenção, ele não faz parte das manchetes de jornais. Ele não atiça ao nosso lado raivoso e animalesco. Mas nós somos, em essência, muito bons. Se nós pegarmos as crianças no começo de formação, elas não têm essa ideia de ódio, de preconceito e essa fala que vai permeá-los ao longo da criação e que faz parte da nossa cultura. Quando a gente olha para o outro e reconhece nele algo que nos incomoda, a gente reage mais ou menos da mesma forma que ele. Uma das coisas que mais me fez refletir no livro é uma posição da Monja Coen. Ela está falando sobre... ela dá um exemplo e diz assim, que uma mãe está batendo no filho. E qual que é a nossa primeira reação? De bater na mãe? Isso só demonstra o lado animal da gente. E Freud e a psicanálise vão explicar algumas questões dessa, de reconhecimento. Só que, por que não abordar essa mãe e entender o porquê ela está fazendo aquilo e tentar tirá-la daquele estado e trazê-la para o equilíbrio? Parece muito longe da nossa realidade, mas porque a gente ainda vive com muito ódio intrínseco. E eu também refleti sobre isso e sobre várias outras questões. O livro é muito legal, tem muitas informações bacanas. Ele fala sobre essa cultura de violência, sobre consenso, sobre coerção. Fala sobre como nós precisamos trabalhar isso. Cita inúmeras questões. E a gente tem aqui termos do budismo e outras informações. Vale muito a pena refletir. É um ótimo diálogo e rico em informações de duas pessoas diferentes. E a gente vai falar aqui também sobre comportamentos dos dois. Muito bacana. Recomendo muitíssimo. Eu vou colocar nos links do YouTube o canal da Monja Coen, o Mova, no YouTube que eu acompanho, o Prazer Carnal, do Leandro Carnal, e 2 canais
Reação em Cadeia e Saber Filosófico, que são canais que tem muitos vídeos bacanas de palestras desses e de outros pensadores para vocês, tá bom? Fica a dica então. E vocês, já leram algumas outras coisas sobre cultura de paz, sobre ódio? Tem muita coisa bacana pra gente discutir, tem muitos pensadores, e eu considero pensadores aqueles que nos fazem refletir, independente do currículo, né? E no Brasil principalmente. Parabéns a Papiros, tá bom? Fica a dica. Gostou? Curte, compartilha, comenta aqui, dá outras sugestões. Se não gostou, também diz porque não gostou, tá bom? Beijo grande pra vocês. Ah, esse daqui é da Biblioteca de São Paulo, vocês podem pegar lá para ler. Eu fiz a recomendação da compra, então se você quiser, a Biblioteca São Paulo fica no metrô Parque da Juventude, na linha azul. Você pode indicar a compra de títulos lá e pegar os livros emprestados, tá bom? Beijinho, tchau!